Pessoal, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso webinar de hoje. A ideia hoje aqui é a gente bater um papo como se a gente estivesse, de fato, na reunião de comissão, né, da nossa Comissão de Resolução de Conflitos, da BPI. E hoje a gente vai falar um pouco sobre LGPD e os impactos da LGPD no judiciário, né? Então, a ideia é a gente trazer bastante conteúdo. A gente tem dois palestrantes super importantes aqui hoje, que a Marcela vai apresentar. Eles são do ITS. O ITS acabou de lançar um relatório, né, falando sobre a LGPD e as experiências internacionais, né, e que podem servir de modelo para o Brasil em relação à resolução de conflitos, inclusive a resolução alternativa de conflitos. Então, a gente vai falar um pouco, né, para fugir um pouco desse assunto de só LGPD, a gente quer trazer um pouco de conhecimento prático aí de como esses conflitos vão ser e já estão sendo, né, lidados no judiciário. Gostaria de, então, apresentar a Marcela. A Marcela é minha co-coordenadora da Comissão de Resolução de Conflitos da BPI. Vocês vão ouvir dois sotaques cariocas, mas eu fico em São Paulo, a Marcela fica no Rio, e é um prazer sempre, né, a gente poder fazer esses eventos juntos, né? A BPI tem se dedicado bastante aos webinars, aos podcasts, e a gente está tendo bastante resultado positivo nessas iniciativas, né? E a gente tem visto que trazer assuntos diferentes também é algo interessante. Apesar de já ter muita gente falando de LGPD, a gente já ter feito outros eventos de LGPD, a gente, de fato, queria trazer um pouco mais de prática para essa discussão. Então, apresentando a Marcela, que vai apresentar os nossos debatedores de hoje. A Marcela é sócia do Trent Ross Watanabe. A gente se conhece há um bom tempo. A Marcela trabalha em casos bastante complexos de contencioso. Já há mais de 10 anos ela foca a função dela nesses leading cases de contencioso em propriedade intelectual. Tem seu LLM pela George Washington University em 2007, foi o mesmo ano que eu terminei o meu. A gente já é da época mais antiga, né, de LLM antiga, 2007, 2008. E ela trabalhou como visitante numa advogada visitante no Finnegan, em Washington. E, enfim, voltou para o Brasil e, desde então, tem ajudado bastante a gente também na BPI a lidar com esses assuntos de contencioso complexo. Então, tendo apresentado a Marcela, gostaria de deixar aqui o convite para vocês participarem do evento ativamente. Acho que a Marcela pode falar um pouquinho disso. A gente tem dois debatedores que são bastante informais, então a nossa ideia realmente é ter essa reunião, essa discussão, e não hesitem em trazer perguntas para esse grupo, tá bom? Marcela, com você. Obrigada, Fábio. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos palestrantes. Eu gostaria de iniciar agradecendo aos dois pela presença, agradecendo ao apoio de sempre do ITS, agradecendo ao Sérgio Branco e Ronaldo Lemos e todos do ITS, que são muito parceiros da BPI. Gostaria de apresentar também o Fábio, muito gentil nas suas palavras. Fábio também, enfim, trabalha com propriedade intelectual há muitos anos, somos contemporâneos e tem sido um prazer dividir essa comissão com o Fábio. O tema de hoje, como o Fábio mencionou, ele é bastante pertinente com a nossa comissão e com as nossas discussões. A gente vinha discutindo ano passado, vocês vão lembrar que a nossa última reunião foi com o pessoal da B2L, em que a gente falava de métodos alternativos de resolução de conflito, da inovação no direito e nas carreiras jurídicas, na necessária inovação da profissão de advogado. A gente teve conosco o Bruno Feigelson, da B2L, foi super interessante. E agora nós temos aqui o Christian e o Mário. Eu vou começar apresentando o Fábio, meu co-coordenador. O Fábio, ele é sócio das áreas de propriedade intelectual e tecnologia de informação do Veirano, em São Paulo, é graduado em Direito pela PUC-Rio, pós-graduado em Direito Civil pela Escola Superior de Advocacia, ESA, do Rio de Janeiro, mestre em Propriedade Intelectual pela Queen Mary and Westfield College, em Londres, e também advogado atuante em casos tanto transacionais como contenciosos de propriedade intelectual. Christian Perrone é jurista e pesquisador da Fulbright, da Universidade de Georgetown, dos Estados Unidos, além de doutorando na UERJ, com foco em regulação internacional e tecnologia.
Possui também LLM em Direito Internacional pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, diploma em Direito Internacional dos Direitos Humanos pelo Instituto Universitário Europeu, na Itália. Versou como secretário da Comissão Jurídica Interamericana da OEA, especialista em direitos humanos da Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos, e atualmente seus interesses versam em políticas públicas, em tecnologia e regulação, além de advogado e consultor em políticas públicas e pesquisador sênior do ITS. Obrigada, Christian. Mário é advogado, doutor em Direito pelo European University Institute, mestre em Direito Civil pela UERJ, pesquisador do Center for Media Pluralism and Media Freedom do European University Institute and Acting Data Protection Officer da mesma organização. É também consultor do ITS Rio, nos temas de proteção de dados e privacidade. Com isso, eu passo a palavra ao Christian. Como o Fábio falou, a intenção é um debate, então eu vou deixar o chat aberto e vou ficar acompanhando aqui. Quem quiser fazer qualquer pergunta, faça pelo chat, eu vou abrir o áudio da pessoa e não precisa esperar o final das apresentações, se tiver qualquer comentário, intervenção, o objetivo é realmente replicar a nossa sala de reunião da comissão. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado. Olá, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto, nosso tema que a gente vem já discutindo há um certo tempo. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui para vocês, mas não é por ser uma questão muito de ser professoral, assim, de apresentar alguma coisa para vocês, mas é mais para dar um pouquinho da narrativa do que levou à construção desse relatório que a gente fez, que vocês mesmos mencionaram. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer a você, Fábio, você, Marcela. É muito interessante a BPI como um todo poder falar sobre esse tema que eu acho que é super importante, eu acho que é crucial no momento histórico do nosso país. A gente passando por todo esse momento de isolamento social, a gente estava discutindo anteriormente o quanto a gente está usando tecnologias e serviços digitais e como isso se torna cada vez mais relevante a gente discutir como nós vamos resolver potenciais conflitos relacionados aos nossos dados pessoais que, bom, né, estão fluindo para diversos caminhos nesse mundo digital que a gente está utilizando. Então, só vou mostrar para vocês aqui, vou dividir a minha tela, vamos ver se eu consigo que a apresentação comece, tá? Enquanto ela não começa, eu só queria explicar um pouquinho que a nossa ideia com esse relatório foi justamente partir do ponto de vista de qual é a dificuldade que nós temos com a entrada em vigor da nossa lei de proteção de dados, né? E a gente percebe, é uma percepção não somente do ITS, mas uma percepção social, a gente vê diversas pessoas falando sobre isso, sobre um potencial que a gente chama de tsunami de casos, né? É uma questão de o que vai poder levar essa nova gama de direitos que aparecem na Lei Geral de Proteção de Dados e quanto, particularmente, o indivíduo, né, o titular de dados, vai poder se utilizar dos diversos sistemas que nós temos para buscar o exercício efetivo dos seus direitos, né? E o que vai acontecer quando nós tivermos conflitos, né? Uma lei que é, de certa forma, principiológica, relativamente aberta, ainda que quando entre em vigor e nós tenhamos uma instituição como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda vão existir espaços de discussão e de busca de como se deve efetivar esses direitos, né? Então a gente pensou aqui, bom, deve existir uma enormidade potencial de casos. A gente resolve encapsular essa enormidade de casos na ideia de um tsunami de casos, por isso a imagenzinha que nós temos aqui. E só para dar uma ideia para vocês de como é que foi estruturado o relatório, ele pensa em 3 pontos, né? Nesse potencial tsunami de casos, aumento de demandas judiciais e como é que a gente faz para, de alguma forma, controlar isso. A gente dá uma olhada num panorama internacional, assim, para vocês terem uma ideia de como é que isso foi desenvolvido em outros países, quais foram as soluções que foram encontradas e quais tipos de modelos que isso podem gerar para o Brasil como um todo. E depois a gente fala um pouquinho sobre os caminhos possíveis dentro do ponto de vista do Brasil em si, né? E aí a gente gostaria de pensar, eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes sobre o quanto aparece agora a Lei Geral de Proteção de Dados como
guia de interpretação, um guia metodológico, um guia intelectual para diversas questões relacionadas à privacidade e proteção de dados como um todo no Brasil, ainda que ela não esteja em vigor. Mas a gente pode pensar em alguns casos em que diretamente foram utilizadas a base principiológica, ou pelo menos alguma das metodologias existentes na própria lei, para buscar a judicialização de alguns direitos, algumas situações relevantes, né? E a gente traz no relatório, que eu gostaria de comentar para vocês, dois momentos que são, de alguma forma, super interessantes para explicar o quanto isso vai ser uma discussão larga e pode ter grandes implicações para tanto o judiciário quanto com todo o sistema jurídico do nosso país. Por exemplo, nós temos um termo de ajustamento com a Netshoes, né, essa empresa de e-commerce no Brasil, quase um marketplace, né, em que também já menciona diretamente a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda que não esteja em vigor. E também nós temos esse inquérito civil público, né, com relação à Vivo, que também se tornou um caso dentro do TJ do DF, né, em que menciona diretamente a ideia de ter um relatório de impacto, né, que não existe na legislação atual, mas que vai ser relevante dentro da LGPD. Ou seja, nós temos a utilização de instrumentos e da própria LGPD já antes da entrada em vigor. Eu sei que a Marcela queria mencionar, depois a gente pode falar sobre isso, os dois grandes casos desses últimos meses, né, que chegaram ao STF, né, um caso relacionado aos dados que poderiam ter sido transferidos para o IBGE, e também o caso relacionado ao bloqueio de WhatsApp, que teve vários elementos do caso relacionados à LGPD como um instrumento de interpretação das normas constitucionais brasileiras, né? Só para mencionar mais algumas coisas, nós temos também um caso super importante que acho que vale a pena mencionar. Desculpa aqui, está difícil. Que também nós vemos dentro do STJ, em que fala sobre dano moral relacionado a banco de dados, a má utilização e a malversação desses bancos de dados. E por que isso é relevante para a gente pensar? É que quanto mais a gente torna, digamos assim, fácil, acessível o judiciário e acessível de comprovação dos danos, mais vai estimular, de alguma forma, os titulares a buscarem os seus direitos por todas as vias possíveis, inclusive as vias judicial. E por isso a gente gosta de mencionar que esse caso já dá uma ideia do como é que pode vir a ser a quantidade de casos vinculados aos titulares, quando ele diz que o dano pode ser visto como um dano in re ipsa, ou seja, você não precisa comprovar efetivamente os danos. E se a gente estudar isso do ponto de vista, depois quando a gente falar da parte internacional, do ponto de vista do direito norte-americano, isso é uma revolução. Por que nós não temos tantos casos de proteção de dados nos Estados Unidos? Ainda que tenham leis pontuais muito relevantes e com normas de danos estatutários também altas, né? Por quê? Porque você tem que provar o dano real, um dano que realmente ocorreu. O que às vezes, particularmente quando se relaciona à questão de problema de segurança da informação, né, que a gente chama dos vazamentos, é muito difícil dizer que o dano se relaciona efetivamente àquele vazamento, o nexo causal entre uma coisa e outra. Quando você diz que ele é um dano in re ipsa, você não precisa provar necessariamente esse nexo causal, então o número de potenciais ações aumenta, né? E também o número de indenizações que as empresas e os diversos controladores e processadores também têm que pagar é muito grande. Deixa só eu acho que se puder fazer claro, só por favor. aproveitar nesse slide, enfim. Eu acho que é interessante nesse caso do STJ, que na verdade ele trata de um tema que até então a gente não tinha tratado no judiciário, apesar de já existir um posicionamento do STJ desde 2014 de que no recurso repetitivo sobre o credit scoring, né, aquele caso, enfim, ganhou a repercussão na mídia, de que o CDC se aplicava no que diz ao tratamento de dados, a qualquer tipo de tratamento de dados, a qualquer base de dados, enfim, recuperando, vamos dizer, a interpretação que os autores do anteprojeto davam, enfim, de que o CDC não era exclusivo para cadastro negativo de crédito, ele tinha essa aplicação ampla. Esse daqui, salvo engano, é o primeiro caso em que essa aplicação, enfim, inclusive com o reconhecimento do dano moral em re ipsa, foi trazido para o STJ. Então, é um caso que não tem nada a ver com o cadastro de crédito, não tem nada a ver, enfim, com cadastro positivo de alguma forma. Enfim, na verdade, ele fala de compartilhamento de dados do consumidor sem que tenha essa informação clara, enfim, sem que o consumidor tenha sido informado em relação a isso. E por conta desse defeito, desse vício de informação, enfim, que está lá de alguma forma no CDC, mas não na parte de tratamento de dados, ele está lá no direito do artigo 6º, enfim,
e fala dos direitos básicos do consumidor, de ter informação, de ter, enfim. Então, é um caso que, de alguma forma, dá a indicação de que a LGPD provavelmente vai ter uma aplicação similar. Então, cada violação de dispositivo da LGPD, ela vai sim poder ensejar uma indenização por dano moral, porque realmente é difícil, você não tem esse apelo na Europa. Nós tem outras questões, acho que depois a gente vai aprofundar, enfim, de você receber indenização por dano moral por qualquer coisa. A gente tem a lógica da prova do dano, enfim, da responsabilidade civil. E esse caso aqui, eles acabaram trazendo toda essa experiência de cadastros negativos, que você imagina que no cadastro negativo você tem uma presunção ali, vamos dizer, de dano, né? Você tem uma presunção de que você sofreu um dano, porque você tem uma restrição ao crédito, então a presunção que pode ser desfeita, que os advogados aí, enfim, que trabalham contencioso, sabem que existe a possibilidade de você reverter uma presunção de dano moral no caso de cadastro restritivo de crédito, você demonstrar que a pessoa, por exemplo, tem várias inscrições negativas, enfim, você tem essa presunção que não é uma presunção absoluta, e aqui me parece que é mais ou menos a mesma. Aqui talvez seja um pouco mais difícil, né? Você é um reípse que se torna quase uma presunção absoluta, porque você não tem, enfim, teve uma violação. Até que ponto isso trouxe ou não trouxe dano, enfim, no caso do SPC e Serasa fica bem evidente, você diz, o cara já está com o nome todo sujo na praça, para ele é pouco relevante, mas nesse caso aqui a violação de um preceito jurídico traz uma indenização, e de uma corte, enfim, superior como a STJ, para a gente já entender que tem, como o Christian bem falou, enfim, um estímulo, a possibilidade de judicialização dessas questões. Christian, desculpa, só para fazer essa pausa, porque eu acho que é importante para os advogados, mesmo na questão mais prática. Não, acho ótimo. Inclusive, a gente está batendo bola. Vamos lá, não tem problema nenhum. Eu só gostaria de complementar um tantinho, assim, que você mencionou um fato muito importante aqui, que o que a gente estava judicializando aqui é um elemento que vai ser muito grande no futuro, né? Que é a quantidade de informação que você tem que dar para o titular do dado, né? Aquilo que você informar o que vai ser feito, quais são as transferências que vão ocorrer, para quem você vai fazer essa transferência. Isso são todas questões que não fazem no dia a dia de muitas empresas. Elas acontecem, mas não necessariamente você informa o seu consumidor, de certa forma, ou o titular de dados de alguma forma. Então, isso vai gerar uma necessária mudança na cultura de diversas empresas e de diversos, inclusive, entes públicos, né, de informação de maior transparência. Então, imagina como você vai falar sobre judicialização desse tipo de questão, de quanto você informou. Né? Eu lembro desses casos muito esdrúxulos que teve nos Estados Unidos, relacionados, por exemplo, a você informar que o café está quente. Mas são coisas que parecem absurdas e que a gente não percebe, mas que se for falar nesse sistemática de proteção de dados, você tem que informar, inclusive o óbvio, informar que uma empresa de venda de sopas não é a mesma empresa que faz o elemento marketing e de AdSense ou etc. de publicidade dessa mesma empresa. Então, você obviamente vai ter que transferir algum número de dados pessoais para a empresa que faz esse tipo de serviço para a empresa de sopas, entendeu? Então, são certas coisas que parecem óbvias de alguma forma, mas que vão se tornar importantíssimas quando a gente pensa no potencial de indenizações ou um potencial de busca de direitos que os titulares vão ter no futuro. E isso se reflete também de alguma forma... Cristian, eu queria te fazer uma pergunta e aproveitar aí também o Mário. A gente, como você falou, a gente está vendo uma mudança, né? Hoje espera que haja uma mudança de hábito no Brasil em relação a esses documentos, né? E aqui no meu dia a dia eu reviso bastante os termos de uso, política de privacidade e tal. Eu tenho notado uma tendência, que eu não sei se é uma tendência com a qual vocês concordam, que é uma tendência da gente cada vez mais dar essa informação e dar essa informação de forma individualizada para o titular de dados. Ou seja, né, se eu divido lá os dados com determinadas empresas, algumas empresas têm listado nominalmente esses operadores, né, com os quais a gente está dividindo a informação. E eu queria saber de vocês se vocês acham que realmente isso vai ser uma tendência no Brasil, que a gente tem visto, né, decisões da autoridade francesa, do ICO no UK, todas elas no sentido de realmente dar essa clareza. Como a gente está com a NPD ainda, né, sendo formulada e sendo montada, queria saber de vocês o que vocês acham que vai acontecer no Brasil e olhando também para a parte de CDC, porque, obviamente, são dois direitos que estão ali juntos, né?
A LGPD também vem muito do CDC, especializando esses direitos que estavam lá. Então, vocês acham que vai nessa linha aí de ter que individualizar as empresas com as quais, por exemplo, eu compartilho dados? O que vocês diriam nessa linha? Mário, me dá 2 segundinhos e eu já passo essa bola para ti. Eu acho que, de certa forma, Fábio, já começou com a resposta, né? A gente não tem uma NPD funcional, né? E na lógica da lei, de certa forma, a NPD vai ter que atuar para definir qual vai ser o estándar específico para cada área, né? Tratar de quanto de transparência nesses casos vai ter que existir. Ou seja, se você vai ter que individualizar especificamente todos os seus parceiros operadores ou não. Eu diria que, corrija-me se eu estiver errado aí, Mário, tu que está na Europa, aí, talvez seja mais fácil de ver isso. Eu acho que uma boa prática advinda da estrutura europeia, como você já mencionou também, Fábio, é você realmente individualizar assim que possível e tornar isso atualizado constantemente, porque obviamente, de certa forma, os operadores e os prestadores de serviços, né, vão modificando e vão se atualizando, entrando, saindo de alguma forma, né? Existem sistemáticas que vão levar a uma quantidade relativamente grande de operadores, né, de pessoas que vão ter acesso a dados. Eu gosto de sempre citar o exemplo de, por exemplo, você tem um e-commerce que trabalha com um número grande de empresas de transporte. Será que eu tenho que citar todas as empresas de transporte com quem eu trabalho para dizer que eu vou transferir os dados específicos para essas empresas? Eu acho que talvez não seja uma prática necessária. Talvez fosse a melhor prática de você dizer, olha, nós podemos transferir para essas e essas e essas. No seu caso específico, vamos transferir para tal. Daí aparece no momento da relação. Talvez com uma regulação um pouco maior da NPD, né? Num primeiro momento, tentar especificar o nome o ramo de negócio dessas empresas, e num segundo momento, se possível, porque isso vai criar, obviamente, uma obrigação para as empresas de fazer isso, né? Aí individualizar nominalmente. Eu acho que o Christian abordou 2 questões importantes em cima da sua pergunta, Fábio. Primeiro, assim, é que, na verdade, a LGPD, diferente de regulação europeia, ela não traz, por exemplo, obrigações explícitas de você declarar essas informações. Enfim, a gente tem ali, não tem uma obrigação, por exemplo, eu tenho que informar o nome do sujeito, não tem uma obrigação que eu tenho que informar, por exemplo, qual a base legal eu uso para tratar o teu dado. A LGPD não faz essa, vamos dizer, ela diz ali uma lista do que você tem que dizer, enfim, informações se você compartilha dados, se não compartilha, e etc. E a NPD, claro, a autoridade, quando vier a ser criada, ela provavelmente vai dar indicações disso. Mas eu acho que uma coisa que você falou no início da sua pergunta, é a ideia de personalização, né? Eu acho que cada vez mais a experiência do titular do dado e do consumidor, porque na grande maioria dos casos a gente está falando de um consumidor, enfim, então, inclusive com questões de regime de responsabilidade, né? A LGPD fala que em relações de consumo vai se aplicar o regime de responsabilidade do CDC, a LGPD, então tem essas questões, enfim, tem ainda a questão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ter, por exemplo, atuação prevista na LGPD para tratar, para receber solicitações dos direitos, de exercício dos direitos dos titulares. Então, acho que, na verdade, o que as empresas vão ter que fazer, elas vão ter que fazer, como o Christian falou, eu acho que é muito nessa linha, de você estar preparado para prestar informação detalhada, então, eu acho que essa é a mudança de cultura maior. E muitas empresas, eu tenho visto, que a gente ajuda com outros bonés em processos de adequação, enfim, tanto no Brasil como fora, que as empresas estão, de alguma forma, se preparando para ter essa documentação, para ter essa informação, caso seja necessário, se existirem as solicitações, os exercícios de direito por parte do consumidor, de que ele queira colocar aquela informação, de que ele diga quem são os parceiros e tal, que aquela informação possa ser disponibilizada. É lógico que você imaginar que eu vou listar todos os meus parceiros comerciais online, todo mundo incorporado, isso de alguma forma pode ter até um impacto na questão, enfim, do segredo industrial, enfim, de competitividade. Eu acho que, de alguma forma, a LGPD a gente vai ter que trabalhar, talvez nem a autoridade trabalhe com essa ideia, enfim, porque isso, de alguma forma, é um diferencial, né? Minha rede, por exemplo, de distribuição, meus parceiros que tratam meus dados, enfim, eu não quero que todo mundo saiba com quem eu posso compartilhar, quem são meus parceiros comerciais, e acho que isso tem aí um núcleo de segredo empresarial que pode ser discutido, inclusive em relação à LGPD. Então, acho que vai ser um ponto mais de endereçamento específico. Você vai dar as linhas gerais, olha, eu trato. Eventualmente, algumas coisas você já vê em plataformas que são coisas mais genéricas. Por exemplo, políticas de privacidade de questões de páginas de internet.
eu boto ali que eu uso, posso ter parceiro, pode ter um Google Analytics, um cookie daquele, ou eu compartilho, por exemplo, um Facebook com algumas outras plataformas, enfim. Acho que são coisas que todo mundo usa, né? São os gigantes da comunicação, da internet, que todo mundo usa, então não é um diferencial competitivo. Mas, de repente, se eu uso, de repente, uma parceira, sei lá, eu acho que aqui é uma reunião, então a gente não tem problema de citar, mas, sei lá, uma SAP ou uma outra empresa de tecnologia como parceiro, enfim, isso pode ser, eventualmente, um diferencial, ou um parceiro que faz uma startup específica, que eu trato dado, que tem uma inovação no meu negócio. Então, acho que vai ser uma coisa personalizada. Lógico que a gente vai ter que ver como é que a autoridade nacional vai evoluir, mas eu acho que tem muito espaço para se discutir, eventualmente, uma questão de diferencial competitivo do negócio, de você evitar que essa questão seja totalmente aberta, seja disponibilizada. Acho que uma indicação em linhas gerais, você tem que dizer, por exemplo, se eu compartilho com um parceiro no exterior. Isso eu acho que tem relevância fundamental numa política de privacidade, por exemplo, porque isso tem um impacto na regra que vai se aplicar. Se você vai ter que buscar uma outra base legal lá do artigo 33 da LGPD, por exemplo, para uma transferência internacional. Eventualmente pode ser que seja o consentimento. Então, se você quiser que a pessoa consinta, ela tem que saber que o dado pode ir, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Índia. Ainda que você não diga qual é o parceiro, você vai ter que dizer que ele vai para um determinado país. É para a pessoa falar, poxa, você vai mandar meu dado para o Afeganistão, vai mandar para uma plataforma no meio do Atlântico, enfim, sem jurisdição. Eu quero saber. Então, pelo menos isso você vai ter que indicar que um regime jurídico diferenciado pode ser que tenha que ser aplicado. Mário, tu falaste do final agora justamente que eu ia mencionar que faltava. Também tem a questão de serviços na nuvem também, né? Que muitas vezes você faz transferência internacional, você está utilizando indiretamente um outro serviço que faz transferência internacional claramente. E isso eu acho que é uma coisa que eu estou vendo que em algumas, digamos assim, algumas políticas de privacidade, algumas políticas de proteção de dados não está presente, né? Eu acho que tem que dizer claramente, olha, utilizamos serviço na nuvem e esse serviço pode implicar em transferência internacional de dados. Quando implicar em transferência internacional de dados, tem que buscar a base legal específica e relevante para isso, né? Eu acho que esse também é um ponto que é capaz de gerar uma grande dificuldade, ou então, no mínimo, vai ter que ter boas práticas bem definidas sobre como é que isso deve ser feito, né? Acho que vai ser um trabalho interessante da NPD. Bom, mas então, voltando ao que a gente estava falando, exatamente sobre por que a gente talvez seja necessário estabelecer outros mecanismos além do judiciário, né? Eu gosto de olhar e ver um pouquinho de números. Eu sei que a maioria aqui, se não todos, são advogados, né? E ver números algumas vezes dá um certo medo, mas eu acho que números são legais para a gente entender a dinâmica e a expressão que isso pode acontecer, né? E aqui nós temos um número relacionado particularmente a como se deu o aumento, não exatamente de demandas judiciais, mas o aumento das denúncias dentro do sistema europeu, né? A gente vê que teve uma grande quantidade de denúncias que surgiram pós a entrada em vigor do GDPR na Europa, né? E que conclusões que a gente pode tirar disso? Que se na Europa nós temos essa grande entrada, esse grande aumento no número de reclamações recebidas dentro dos sistemas de proteção de dados, isso também muito provavelmente vai se refletir no que vai acontecer no Brasil, né? E a gente olhou isso não só do número do ponto de vista da Europa, mas resolveu também quebrar um pouquinho isso em outros elementos. Por exemplo, se a gente olha a Irlanda, que eu acho que é bem interessante, porque eles acabaram de lançar esse relatório, mostrando como é que foi digamos assim, a escalada pós entrada em vigor da GDPR, né? E o quanto as denúncias diretamente à Autoridade de Proteção de Dados da Irlanda aumentaram significativamente. E se a gente olhar, aqui não dá para ver muito bem o número aqui, pelo modo como está feito, mas a gente vê que tem um aumento expressivo, né? E um outro ponto que não está presente, mas que a gente pode deduzir com relação a outras questões, é que um percentual desse número também são de casos extremamente complexos, né? Que levam a investigações extremamente técnicas, né, e importantes dentro dos próprios sistemas de proteção de dados, né? Então, talvez seja interessante a gente liberar o sistema de proteção de dados para das questões simples através de um sistema de resolução de conflitos, particularmente talvez online, ou no mínimo um sistema de resolução de conflitos ágil, para então essas autoridades se focarem numa ótima dinâmica com os processadores e operadores e controladores de dados
nesses casos mais complexos que envolvem uma necessária desenvolvimento de um padrão, de uma estrutura, de uma lógica complexa dentro da estrutura de proteção de dados. Eu gosto de citar só mais um dado que eu acho super legal, porque a gente percebe de como é que se dá em leis que já estão atuantes há mais tempo, e que já, como é que estão o platô e o patamar em que ficam as denúncias, né? E com isso eu gosto do caso da Coreia do Sul, porque é um país em que já tem uma lei de proteção de dados há um bom tempo, já foi reformada mais de uma vez, já tem estruturas de instituições de proteção de dados também já sólidas, se dizer que até tem 6 organizações com 2 estruturas de resolução de conflitos. Então é bem interessante a Coreia, a gente vê que houve um aumento expressivo quando entrou em vigor uma nova lei, uma nova reforma da lei de proteção de dados, quando a gente vê aí nos anos de 2010 para 2012, né? Esse gigantesco aumento que nós temos de casos, que é o que eu chamo de a primeira onda do tsunami, né? E depois tem um certo platô, quando eles passaram a atuar de maneira efetiva com um sistema de resolução de conflitos dentro do país. Tá? Então, quando a gente pensa nas diversas opções, o que existe lá no mundo, né? O que a gente poderia se olhar, né? Quais são as opções que existem, né? A gente pode pensar sobre diversos patamares. E essa da Coreia do Sul que eu estava mencionando para vocês, eles têm 2 mecanismos que eu acho super interessantes, tá? Algo que a gente pode depois espelhar do ponto de vista de como é que funciona o sistema de consumidor do Brasil, né? Por um lado, eles têm um número de telefone, que é o 118 para eles, em que você pode fazer uma reclamação por telefone. Pode também ser uma reclamação online hoje em dia, mas ao que parece, eles utilizam ainda até hoje esse sistema de telefone, uma forma muito parecida com, por exemplo, como a gente usa uma denúncia via Procon, né? E o que é interessante nesse sistema? Porque eles fazem uma mediação indireta, uma mediação que eu chamo de mediação informal, né? A pessoa chega, liga, faz a denúncia, registra essa denúncia é enviada para o controlador, e o controlador tem uma opção de, digamos assim, de alguma forma, entrar em contato com o titular de dados e discutir uma resolução negociada, ou então manter esse sistema, essa instituição no loop, né? E então tentar negociar mediado informalmente pela instituição. E eles têm também um outro sistema, que é como se fosse um board oficial que realmente trata dos casos mais complexos, em que a pessoa pode automaticamente entrar nesse, mas normalmente trata de casos mais complexos, em que tem um número definido de participantes e que pode estar aí de uma maneira mais formalizada, institucionalizada, passar para uma autocomposição ou 2 para uma mediação mais clara, assim. E o mais legal disso tudo é que nada impede que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deles, né, o DPA deles, possa também iniciar uma investigação com relação ao controlador. Então, e por que eu menciono isso? Porque um dos elementos que acaba se tornando importante para auxiliar na autocomposição ou na utilização da mediação é o fato de que pode existir essa investigação, então que talvez seja melhor você compor, você de alguma forma resolver o problema do titular, do que efetivamente encarar todos os custos e os efeitos que podem existir de uma investigação interna que vai analisar, às vezes, não somente o caso específico desse titular ou dessa titular, e também começa a analisar como é que são os processos, a sistemática, se o controlador utiliza boas práticas. Então, pode escalar de uma, digamos assim, investigação específica, pontual, individual, para de alguma forma, uma potencial auditoria. Isso é algo que existe também no sistema da LGPD e que isso pode se tornar interessante para a gente pensar, bom, então talvez seja bom para o Brasil também e seja algo que as empresas e os controladores queiram também para impedir ou, no mínimo, desestimular uma investigação ou potencialmente uma auditoria nessa área de proteção de dados pela ANPD nesses controladores, né? A gente fez uma análise de diversos países. Eu não sei se vocês gostariam que a gente entrasse também um pouquinho na discussão específica sobre quais são as sistemáticas de todos os países. Eu sei que o Mário poderia mencionar um pouquinho sobre como é que se dá na Europa, assim, e fazer um comparativo com o Brasil. Acho que talvez seja interessante para a gente bater uma bolinha. Fala um pouquinho aí para a gente, Mário. Enfim, eu acho que tem alguns pontos aqui interessantes, né?
fazer vamos dizer, voltar um passo atrás, só para a gente, essa questão do aumento de demandas, né, de demandas administrativas e eventualmente judiciais. A gente tem que entender que, nesses dois exemplos que o Christian trouxe, enfim, tanto da União Europeia como da Coreia do Sul, que são países que já apresentavam, dizer, de alguma forma, um histórico de normas de proteção de dados, né? A Europa tem uma história aí que vem, enfim, como bloco desde 1981, enfim, o primeiro instrumento internacional que cobria essa parte da proteção de dados. Tem países lá que têm leis de proteção de dados desde 1970, 71. Enfim, e com essa nova lei que, enfim, mudou, mas se você pegar a GDPR e comparar com a diretiva anterior, ela tem aí uma distinção. Na verdade, o que ela fez, ela trouxe um peso muito maior para as corporações, enfim, que ela transferiu vários dos deveres que estavam nas mãos das autoridades, de controlar registro, de ter informação e tal. Eles criaram, na verdade, um dever de compliance para as empresas, de criar uma verdadeira governança dos dados pessoais. E mesmo lá que já existia essa cultura, esse histórico de proteção de dados, a gente vê aí um aumento, um acréscimo considerável com a entrada em vigor dessa nova, enfim, dessa renovação, dessa segunda versão, segunda onda de legislação de proteção de dados na Europa, se assim a gente pode dizer. E no Brasil é um pouco diferente. No Brasil a gente tem um histórico de legislação de proteção de dados que é restrito à parte de cadastro negativo, né? Uma coisa muito específica. Ali você tem vamos dizer, na verdade, a gente até tem uma legislação que cobria mais. Eu falei desses exemplos do STJ, de 2014, do Credit Score, enfim, a legislação já tinha, vamos dizer, já previa de alguma forma alguns direitos, só que você não tinha incentivo, né? Porque o dano moral, o cadastro positivo, por que você tem incentivo de buscar um PROCON ou buscar o judiciário? Porque você tem uma restrição a um direito seu. Eu quero pegar um financiamento e não posso porque meu nome está incluído indevidamente no cadastro negativo, por exemplo. Eu vou comprar um carro, não posso porque tem uma restrição. Eu vou abrir uma conta bancária, então tem realmente uma necessidade imediata do consumidor de buscar. Agora, com essa mudança, a gente tem uma lei que está tendo uma divulgação enorme, que está trazendo, vamos dizer, está tendo uma divulgação grande, uma campanha de educação grande. Ela tem uma questão que talvez esse tenha sido um grande diferencial da GDPR, e por isso a mudança de cultura das empresas, e por isso o Fábio tem revisto tantas políticas de privacidade, tantos termos de uso nos últimos tempos. Porque a nossa lei aqui no Brasil também tem uma carga de sanção muito elevada, né? Enfim, a gente tem aí uma carga de sanção que pode chegar a 50 milhões de reais por infração cometida, como tem, enfim, a própria LGPD cria a possibilidade que ainda que tenha uma sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, pela NPD, que tem a exclusividade nisso, ela traz a sanção do próprio CDC. Enfim, isso, a gente tem exemplos recentes aí de autuações feitas tanto pela Senacom e aí o próprio Facebook, a Oi, enfim, foram objeto de sanções milionárias, salvo engano. Enfim, tem discussão com o índice que se aplica, enfim, mas as multas do CDC elas podem chegar a uma dezena de milhões de reais, enfim, a 10 milhões, 12 milhões de reais, enfim, dependendo da atualização que você der da antiga UFIR. E existem casos, por exemplo, de uma farmácia que o PROCON de Minas Gerais, porque fazia aquela coleta de dados da boca do caixa, enfim, para perguntar se a pessoa tem seguro ou não tem, para dar o CPF e tal, e também teve uma aplicação de uma multa ali de alguns milhões de reais. Então, enfim, tem vamos dizer, um panorama um pouco diferente da Europa, que a gente tem, vamos dizer, um acesso à justiça muito diferenciado. Enfim, o Christian citou o exemplo da Irlanda, enfim, como um exemplo bem interessante, enfim, e mesmo a gente sabe que o sistema anglo-saxônico tem uma diferença grande do acesso à justiça, você tem uma limitação grande, enfim, em termos de custos, de financiamento de causas judiciais. Enfim, no Brasil a gente tem essa abertura, a gente já estava conversando um pouco antes de abrirem os microfones, enfim, dos juizados especiais, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, enfim, a própria LGPD reconhece em diversas passagens a necessidade da NPD, quando ser criada, fazer essa coordenação, né? Então, hoje a gente tem um cenário que uma lei deve entrar em vigor daqui a um mês e pouco, daqui a 2 meses. A gente não tem... enfim, a gente sabe aí, vamos ver. Enfim, eu vou te ser sincero que eu não sei se eu quero ou não quero. Eu tenho eu não sei se eu quero, vamos dizer, que tudo vá para o brejo, porque a gente corre risco de ter uma judicialização tão grande
e uma interpretação tão confusa que eu tenho um pouco de receio da lei entrar num cenário assim. Eu sei que, enfim, meu querido amigo Danilo Doneda, ele acha que é o momento, assim, poxa, se não entrar em vigor agora, não vai entrar nunca mais, enfim, mas eu tenho receio da gente, de alguma forma, criar uma lei que seja inviável. E no Brasil a gente sabe que tem lei que às vezes fica inviável, não pega e não acontece. E a gente não tem uma autoridade nacional, como existe na Coreia, como existe na Irlanda, como existe no Acmil, lá da França, que o Fábio citou, o ICO do Reino Unido, enfim. Eles, de alguma forma, eles dão as linhas guias de como é que essas questões vão ser tratadas. No Brasil, a gente vai sair num cenário, tudo bem, a gente não tem as multas, que as multas ficaram para agosto de 2021. Mas a gente tem todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que vai interpretar essa norma, que vai aplicar essa norma, que não tem, vamos dizer, a expertise técnica. A gente, quando fala do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a gente está falando da Senacom, que tudo bem, tem profissionais capacitados, tem os gestores, tem um sistema todo ligado ao Ministério da Justiça. A gente está falando do PROCON do Rio, do PROCON de São Paulo, mas a gente está falando do PROCON lá de Caruaru, ou de cidades do interior do Brasil. Você vai lá para Barra do Piraí, já que eu sou o terceiro sotaque carioca na conversa de hoje. Então, você tem, enfim, o interior do estado do Rio, o interior de São Paulo, o interior de Minas, o interior do Norte, Nordeste, enfim, com graus de desenvolvimento técnico completamente variados. Então, a gente tem um momento aí... Você acha, então, que a gente vai ter, de repente, essa mesma... Dizendo que a lei entra em vigor agora, né? Se a gente relembrar de 2014, com a aprovação do Marco Civil na internet, foi aquela loucura de decisões, né, totalmente estapafúrdias em relação ao uso, né, de dados e etc. no ambiente digital e outras, né, em relação ao conteúdo de terceiro, neutralidade de rede, por aí vai. Você acha que se a lei entrar em vigor agora, essa fiscalização descentralizada que o Brasil tem vai gerar esse desencontro aí de decisões, principalmente nesses juizados menores? Eu acho que vai ser, enfim, o Christian depois me complementa. Eu acho que, na verdade, a nossa comparação da LGPD ela não é com o Marco Civil da Internet. Eu acho que a comparação da LGPD é com o CDC. Enfim, eu acho que é uma mudança de paradigma muito grande, porque diferente do Marco Civil da Internet, que tem um escopo de aplicação muito específico, provedor, aplicação de internet e tal, a LGPD ela tem uma aplicação horizontal, né? Enfim, e vai mais além, ela se aplica ainda ao setor público. Então, enfim, não é só para relações privadas e de consumo. A parte de consumo, claro, ela vai entrar na lógica. Eu acho que a gente vai ter várias, e a gente já começou a ter, a gente tem decisão judicial que cita a LGPD como se ela já estivesse em vigor e já aplica, enfim, já está interpretando, a gente tem isso. Como a gente tem decisões judiciais que desconsideraram o Marco Civil, ele em vigor desconsiderou e não fundamentou porque desconsiderou e assim foi, enfim. E as questões têm chegado ao STJ, enfim, aos tribunais superiores. Então, acho que tem, assim, vai ter a gente não ter a autoridade nacional, mas eu acho que isso todo mundo está de acordo, é um problema interativo, porque a gente tem um órgão que, de alguma forma, por exemplo, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, em alguma medida, a gente tem a Senacom que faz algum tipo de coordenação e a gente vê que os casos de maior abrangência, eles acabam, enfim, sendo direcionados, enfim, pelas regras de regulamentação do CDC, enfim, de que você tem enfim, as autoridades estaduais podem direcionar esses casos para a Senacom. Só que, enfim, acho que nesse momento agora, não sei se a Senacom vai querer assumir também esse papel de liderança de mais uma matéria do gênero, enfim, que o Procon, tem uma amplitude muito grande, enfim. Se eu puder fazer uma... Desculpa, Fábio, vai lá. Desculpa, Marcela, vou deixar você falar. O Procon de São Paulo criou, parece, né, pela última vez que eu vi, criou uma lacuna lá para você fazer a reclamação online já relacionada a dados pessoais. Então, pelo menos em São Paulo, a coisa vai... Porque eles têm competência longe. pela LGPD, Sim, né? Eles têm competência para receber solicitações de direito. Mas, Marcelo, vou deixar para você a palavra e depois o Christian. Eu ia fazer um comentário, talvez até, mas sem querer ser terrorista, porque tem muito advogado terrorista, né, falando de LGPD, mas do ponto de vista do contencioso, e aí a pertinência com a nossa comissão em resolução de conflitos alternativos, etc. Meu prognóstico, particularmente, é ainda mais pessimista. Eu acho que, além da LGPD ter essa aplicação horizontal, né, que o Mário acabou de mencionar, e ter um escopo
muito mais alargado que o Marco Civil, que é só no contexto da internet, etc. A LGPD, todo mundo é titular de dados, né? Nem todo mundo é consumidor, Não, mas todo mundo é os titular de empregados, dados. enfim, empregados são titulares de dados. Exato, empregados, qualquer indivíduo, né? Todo mundo, ainda que não tenha uma relação consumerista, todo mundo é passível, né, de uma indenização e de uma violação ou de se achar, né, lesado ou violado, ter seu direito violado. E aí eu acho que no contexto que o Mário mencionou do Brasil, né, em que a gente tem esse acesso à justiça bastante amplo, enfim, não estou fazendo nenhuma crítica, Não, sim, ótimo, claro. mas a gente tem também os juizados, a gente tem a possibilidade pela LGPD, por se tratar de direito fundamental, né, de você chegar às cortes superiores em cada um dos casos, seja um caso individual e simples, seja um caso complexíssimo, como os casos que o Christian mencionou logo no início. Então, como, né, esses fatores juntos levam a uma situação em que é muito factível, a gente está muito mais próximo, eu diria, da Irlanda, só que multiplicada pelo tamanho Brasil. territorial, pelo Brasil, do que da Coreia, especialmente também porque, no nosso caso, né, sendo um direito, né, fundamental, a gente tem limitações para arbitragem, é uma questão que a gente pode discutir aqui também. Conselhos privados, né, que a gente pode pensar, como na Coreia do Sul, que possam debelar, pelo menos as situações de massa e menores. Também a gente tem a inafastabilidade do judiciário, então, muito dificilmente uma questão, né, a gente tem que pensar muito bem como será isso, especialmente se tratando de direito fundamental. Então, eu vejo um cenário, seja a lei entrando agora, em janeiro, em maio, enfim, a gente tem toda essa insegurança, mas, para mim, é um fato inafastável, praticamente, que a gente vai ter um boom, um tsunami, como vocês bem colocaram, de judicialização. E eu achei super interessante a pesquisa, quando eu vi, né, os dados na Irlanda, eu falei, nossa, a Irlanda, 7 mil casos, né, triplicou, né, pela minha lembrança, era cerca de 2, passou para quase 8. E no Brasil, em que a gente já tem mais de um caso judicial por habitante, né, a gente já tem esse boom de ações, eu fiquei imaginando o que será. E aí, eu não sei se já é o momento de eu fazer a intervenção, mas eu vou colocar essa questão para comentários aqui de todos, né, que eu acho, falando dos casos complexos e dos casos que já chegaram em tão pouco tempo, né, seja porque a gente está usando mais a internet, seja porque os dados estão sendo mais compartilhados, seja porque a privacidade, né, está mais em voga hoje em dia, no momento da pandemia, mas fato é que nos últimos 2 meses nós tivemos 2 casos, 3, né, extremamente relevantes, sendo julgados, ou pelo menos o início do caso, né, tendo começado no STF, envolvendo justamente privacidade, quer dizer, envolvendo outros temas, mas que o tribunal acabou endereçando e até focando como ponto principal a privacidade, alguns princípios já da LGPD, etc. Por outro lado, a gente tem um movimento legislativo, um pouco contrário, né? Recentemente também tivemos desenvolvimentos nessa área com o PL das fake news, e que, enfim, acabou sendo aprovado essa semana, que caminha no sentido diametralmente oposto, ou, enfim, né, tem algumas, eu diria, algumas divergências bastante centrais do ponto de vista da privacidade. E eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, né, esses 2 caminhos que a gente está vendo, bem recentes, antes ainda da LGPD, o tamanho e a complexidade das questões que se colocam, esse embate, né, entre o movimento legislativo por um lado, o movimento judicial por outro. Como vocês veem que as decisões do Supremo, né, vão impactar, ou que esse movimento legislativo pode impactar também a LGPD, porque tem inúmeras, LGPD, Marco Civil, né, tem inúmeras controvérsias aí entre eventual lei nova e essas leis já existentes, ainda que a gente esteja em vacácio da LGPD. Como vocês veem isso? Quais são os prognósticos de vocês para um futuro próximo? Difícil a pergunta, e é muito ampla, então, assim, daria para a gente fazer um outro webinar de um dia inteiro, mas se vocês pudessem falar um pouquinho sobre essas questões, eu adoraria ouvir. Vai lá, Christian. Marcela, ótima pergunta, eu acho fantástico, assim, e
Eu estava esses dias conversando com um jornalista do Estadão, falando justamente isso, sabe? Essa linha, esse cabo de força que está acontecendo dentro do nosso país, assim. E, por um lado, nós temos, você colocou muito bem, nós temos essa mudança, de certa forma, até de visão cultural, pelo menos, não que a cultura realmente tenha mudado, uma visão cultural da relevância da proteção de dados, da privacidade, em que agora, basicamente, qualquer tema relacionado a isso ganha uma certa repercussão ampla e nacional, até, de certa forma, internacional, quando a gente fala sobre isso. E, por outro lado, nós temos essa, digamos, discussão, que você foi muito diplomática, falando sobre contradição, quase que em termos, de alguns das propostas dentro do PL de fake news, que realmente vão, no mínimo, se a gente não for pensar em nada mais, no mínimo encontrar uma ideia de princípio da necessidade, o princípio da minimização da coleta, utilização de dados, né? De alguma forma, tratamento de dados de alguma forma, né? Então, existe um certo cabo de força. Mas, assim, agora voltando para a pergunta do Fábio e juntando isso, quando a gente vê a entrada em vigor do Marco Civil na internet, ele foi um elemento consensual. Depois de 6 anos de discussões, se conseguiu chegar a uma lei que acho que a maior parte das pessoas, dos indivíduos, dos setores, das entidades tinham reservas com relação a partes da lei, mas concordavam na sua gigantesca maioria. Então nós tínhamos um elemento consensual muito forte no momento da entrada em vigor do Marco Civil. Ao mesmo tempo que nós tínhamos isso, nós tínhamos elementos, eu chamo de rogue, né, que vinham contrários a isso. Você vê que desde 2014 vai ter uma série de projetos de lei que buscavam modificar. E também existe uma série de ações da justiça que buscavam modificar certos entendimentos relacionados ao Marco Civil da internet, que já tinham sido consolidados, né? Particularmente, a gente vê agora um movimento claramente contrário ao artigo 19, né? Tratando sobre justamente a responsabilidade das plataformas. Então, o que eu quero dizer é que existe essa dinâmica de cabos de força, de polos diferentes da sociedade, tentando utilizar os diversos mecanismos jurídicos e legislativos para tentar modificar uma interpretação, algo que já havia consolidado, já existe nessa área. E agora, fatalmente, está existindo também na área de proteção de dados. O que nos leva a um ponto mais importante de inflexão, em que nós temos que pensar quais são os casos, assim, se vamos pensar de um ponto de vista hartiano, assim, quais são os casos claros e quais são os hard cases, né? Nós temos que tentar encontrar um mecanismo para que chegue ao judiciário somente os hard cases, que já vão ser muitos, já vão ter um grande número discutidos, né? Encontrar um mecanismo de resolução de conflitos para aquela pessoa que, por exemplo, teve o seu número de CPF divulgado, 120 milhões de pessoas que caíram que vazou CPFs dos cadastros públicos. Se você quer que tenha 120 milhões de ações para discutir isso, acho que esse não é o caso. Ou então, eu gosto muito desse caso, eu normalmente quando começo minhas aulas eu falo justamente sobre esse, eu acho fantástico. A Anvisa, que é uma agência muito sólida e, de certa forma, tem uma instituição bem pensada, mandou um e-mail para todas as pessoas que compram medicamentos no canabidiol sem fazer CCO, entendeu? Então, nós temos aí já pelo menos potencialmente 1.800 conflitos em relação a isso, pelo simples fato de ter mandado um e-mail errado. Então, nós temos que separar, então, o joio do trigo. Então, e eu acho que o mecanismo melhor para a gente fazer essa separação e para a gente poder dar a atenção necessária, técnica e importante para aqueles que são os casos mais complexos, é a gente utilizar mecanismos de resolução alternativa, né? E uma das coisas que a gente estava tentando propor é utilizar uma sistemática muito parecida com o consumidor.gov.br, que é uma sistemática de autocomposição. Você cria uma plataforma online, disponível, em que você tem, de um lado, controladores e, do outro lado, titulares, em que você pode buscar, o titular pode buscar os seus direitos, praticamente esses direitos desses repetitivos, simples, claros, que obviamente vão ocorrer, obviamente nós vamos ter problemas de segurança da informação, com vazamentos, vamos ter falta de informação, de que não prestar a devida informação relacionada ao como vai ser utilizado, de que forma vai ser utilizado, e algumas questões ainda um pouquinho mais complexas, mas que também podem ser definidas de uma maneira autocompositiva, como, por exemplo,
utilização ilegítima de dados, utilização de dados que não foram desnecessários. O Mário gosta muito de falar sobre seguradoras, então isso também vai ser quais são os dados que estão sendo utilizados, má utilização para fazer o cálculo de seguro, ou uma série de outras questões, assim, por exemplo, também relacionadas a crédito, que também isso já tem uma discussão histórica no país. Tudo isso pode ser resolvido através de uma plataforma. E você mencionou, Marcelo, um pouquinho antes, e eu gostaria de falar também isso, existem modelos institucionais diferentes, como, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, em que a autoridade de proteção de dados, ela certifica outras câmaras, outras autoridades, para fazer esse trabalho também de mediação, conciliação. No caso da Austrália, permite até, inclusive, arbitragem dessas questões. No Brasil seria muito mais complexo, como bem falou o Mário. Mas então, o meu ponto é, a gente tem que separar o joio do trigo, estabelecer mecanismos de alternativos de resolução de conflitos, justamente para a gente ter esses casos mais complexos, como a Marcela estava falando, desses dois, são 3 casos, mas 2 grandes eventos que chegaram no STF, para a gente poder ter espaço e capacidade técnica para resolver. Agora, meus 2 cents nesses casos, eu acho super interessante que o STF entendeu que princípios da LGPD, ou princípios de proteção de dados que estão sedimentados, positivados na LGPD, têm um caráter constitucional, pelo menos em grande medida, né? O caso de em relação à potencial transferência para o IBGE de dados pessoais relacionados ao número de telefone, etc., cadastros de telefonia, foi super, eu acho que é significativo de mostrar tanto esse movimento de mais conhecimento, de uma ação, mais uma cultura talvez positiva com relação à proteção de dados, como também do quão complexo isso é, também particularmente envolvendo políticas públicas, né? Aquele caso famoso que a gente fala sempre na Alemanha, ao censo de 1980, que consolidou a ideia de autodeterminação de dados, era justamente com relação a políticas públicas, né? Como é que você vai utilizar dados para políticas públicas. E aí é uma coisa que as pessoas também não estão notando, mas no momento em que a gente tem como o setor público como um todo, como controlador de dados, e que a gente pode judicializar também as questões relacionadas a como se vai conduzir a política pública com base nesses dados, existe um potencial de ações na casa de milhões de quase qualquer coisa que pode ser desenvolvida a nível federal. Então, eu só queria falar exatamente dessa separação do joio e do trigo e que tá espaço para chegar esses casos no STF e a gente poder discutir eles de uma maneira necessária e técnica e relacionada com o mundo inteiro, né? Uma coisa que eu não falei, mas também que o Brasil quer pretender uma ideia de adequação com o sistema europeu, né? E para isso a gente também tem que se manter de alguma forma harmônico com o sistema internacional de proteção de dados, né? Vou aproveitar o gancho só do Christian para publicidade. Tem um outro relatório do ITS justamente sobre isso, sobre adequação, enfim, sistemas de adequação, transferência internacional de dados, que também está na página do ITS. Enfim, quem tiver curiosidade de ver, tem uma parte toda do teste de adequação que se faz e como poderia ser feito isso no Brasil. Sobre o que o ITS não tem um estudo, né? Não, mas sobre essa parte da privacidade tem alguns que são interessantes. É uma série, na verdade, de estudos com financiamento do Reino Unido, que saiu da União Europeia, enfim, então, que a gente está tratando de questões ligadas à proteção de dados, até por conta, teve um sobre a autoridade nacional, depois de transferência internacional, e esse mais recente, que foi talvez um dos mais inovadores, que ninguém estava falando disso ainda, depois saiu matéria no Valor Econômico, não sei o quê, mas enfim, esse relatório. Mas acho, não sei se você quer complementar alguma coisa, Marcela. Eu ia só para benefício dos nossos membros, só mencionar esses casos, né? Quem é estudioso e interessado no tema. Eu acho que a gente está falando do caso do IBGE, que é a ADI 6387, e a gente está falando dos casos do WhatsApp, em que também foi tratado o tema da privacidade e, enfim, outros temas, né? Enfim, mecanismos de segurança, como criptografia para evitar vazamentos de dados, etc. Sanções no contexto do Marco Civil, que são o ADPF 403 e a ADI 5571.
só para o interesse de todos. Eu estou também olhando aqui o chat para ver se nós temos perguntas, e nós não temos até agora, mas temos alguns comentários, né? Temos o comentário da Renata Lisboa: assim como o direito consumidor, a LGPD deve ser interpretada em conformidade com a Constituição. Certamente teremos um tempo para amadurecer. O Senacom já está invocando o tema. Comentário Gardênia Santiago: onde posso conseguir mais conteúdo a respeito da LGPD e suas implicações? Bom, acho que essas ações e os votos que já estão disponíveis, talvez sejam não é bem sobre LGPD especificamente, mas são as discussões mais recentes em termos de aplicação dos conceitos, dos princípios constitucionais da privacidade pelo Supremo. Então, leitura obrigatória. E, enfim, site do ITS, estudos do ITS, e tem vários outros. A gente pode depois compartilhar, o IAPP tem várias coisas, a gente pode compartilhar com os membros da comissão e com a BPI materiais também. Não sei se tem alguém mais... Número da ADI aí, que acho que alguém perguntou. O número da ADI do caso IBGE é 6387. O número da ADI do caso do WhatsApp é 5571. O caso do IBGE, como o Christian mencionou, trata da possibilidade de o governo, né, enfim, o IBGE ter acesso a informações de número, de telefone, nome, endereço, por parte das telefonias, das empresas de telefonia, né, para fins, enfim, na verdade, e aí a finalidade já é controvertida, mas que inclusive foi justamente o mote do voto excelente da ministra Rosa, né, que a finalidade estava não estava clara, estava ampla, e aí referência ao princípio da finalidade, etc. Mas para fins de censo e pesquisas, inclusive na pandemia. E os casos do WhatsApp tratam do bloqueio havido no WhatsApp em 2016, que motivou essas duas ações constitucionais, que tratam, enfim, de outros temas, mas o tema central é se poderia ter havido, né, uma ordem judicial de bloqueio ao WhatsApp ou não, por não fornecimento de dados e conversas privadas de seus membros para autoridades, enfim, policiais, né, de law enforcement. E aí, esses dois casos também iniciaram julgamento, já há disponível para acesso ao público os dois votos dos dois relatores, ministra Rosa Weber e ministro Edson Fachin. Pergunta do Luiz Felizardo Barroso. Desculpa, Mário, deixa eu só estava vendo as perguntas aqui, eu ia só aproveitar que está aqui, estou vendo, mas pode falar. Sabem de algum caso judicial de direito ao esquecimento? Teve um caso bem recente, não sei se vocês querem comentar, mas tem um caso da STJ, de uma pessoa física que pede para o seu nome pessoal deixar de ser indexado pelo Google por conta de notícias que desabonavam a pessoa, e é interessantíssimo esse caso, porque o STJ entendeu cabível, né, naquela circunstância, é o RESP 1852801, vocês devem conhecer. Tem um caso também, tem outros casos de Tribunal de São Paulo, enfim, esse tema está no Supremo também. Esse tema está no Supremo também. Tem o caso da Aida Cury, que, enfim, também entrou que na verdade não é sobre direito ao esquecimento da internet, mas que essa discussão vai, com certeza, enfim, nas audiências públicas vai ser levada. Estou vendo que o Sérgio Branco está aqui, se o Sérgio quiser comentar o caso da Aida, porque é o tema... especialista de direito ao esquecimento do Brasil. Exato, eu ia falar isso, nosso maior especialista está na linha, se ele quiser fazer algum comentário sobre direito ao esquecimento, já que surgiu essa pergunta dos participantes, Sérgio. Peguei o Sérgio de calça curta, de repente ele não está nem aqui. Ele está de pijama, poxa. Tá de pijama. Não precisa. Sérgio, se você quiser falar, você não precisa aparecer. Só voz, eu disponibilizo aqui, te autorizo a falar. Dá um oi aqui no chat que eu disponibilizo. Mas vamos Deixa eu só falar aparecer, aqui uma coisa, porque tem um comentário da Gardênia Santiago, que ela perguntou se tinha algum material sobre LGPD e segredo comercial. Foi um tema que a gente falou no início da conversa. Olha, que eu saiba não tem, e acho que tem pouca coisa sobre isso, é um tema que precisa ser melhor explorado, enfim, essa questão dos limites do segredo comercial, industrial, enfim, propriedade intelectual e proteção de dados. Você vai encontrar alguma coisa na Europa do artigo 19, 29, enfim. Vai, Christian. Não, eu só ia dizer que CAF, eu e o Grani escrevemos um artigo que está por ser publicado. Não fala exatamente somente sobre esse tema, ele fala, na realidade,
relacionando ele com a questão de decisões automatizadas, né? E a direito à explicação. Então, não é especificamente sobre isso, mas vai sair também uma parte sobre justamente como a Europa vê essa relação com o segredo, diferentemente do modo como está na LGPD. Um pouquinho das pequenas diferenças que são dadas para... Se você puder mandar a fonte, a referência no chat, de repente, para eles... Eu vou verificar exatamente agora, porque é um tratado que está no prelo ainda. Então, eu quero ver como é que ficou. Deve sair. Era para ter saído, digamos assim, em setembro do ano passado, mas você sabe como que são os livros no Brasil, né? Eles levam um pouquinho de tempo, particularmente quando é um conjunto de pessoas trabalhando. Isso é no mundo inteiro, Christian, não é só no Brasil. Não somos nós só os atrasados, não é? Porque o processo editorial é lento mesmo. Não, mas eu acho fantástico. Tem uma pergunta aqui da Idala Brum, eu vou abrir aqui para ela fazer para vocês. Se eu conseguir manejar aqui. Acho que ela saiu. Não, ela está aqui. Oi, consegui. Tudo bom? De qualquer forma, eu peço desculpa adiantamente que está tendo obra aqui em frente de casa e talvez apareça um barulhinho. Nada. Deixa eu fazer uma pergunta. A ANDP, os artigos da lei sobre ela já estão vigendo desde 2018. E até hoje a gente não tem qualquer sinal, né, de uma efetiva concretização dela e é um fator essencial na aplicação e validade da LGPD aqui no Brasil. Eu queria saber assim, qual a opinião de vocês sobre esse atraso e como a ausência desse órgão vai influir no judiciário, nas decisões do judiciário, que de certa forma vão ter que decidir sem ter uma regulamentação administrativa. Só isso, obrigada. Obrigada, Nala. Se vocês me autorizarem, eu falo só um comentário rápido, depois eu jogo a bola para o Christian. Acho que tem um ponto que eu não tenho ouvido muitas pessoas falarem, mas que eu acho que tem um impacto muito relevante em toda a aplicação da lei, enfim, que é o artigo, se eu não me engano, 63 da LGPD, que diz que a autoridade nacional vai ter que estabelecer os critérios, enfim, as regras para adequação progressiva dos bancos de dados que já tiverem operação quando da entrada em vigor da lei. Então, o fato de a gente entrar com a lei em vigor, com todo o histórico que a gente tem de dados pessoais tratados até o dia, não sei, 16, 28 de agosto ou 9 de setembro, se tiver recesso parlamentar, ou se, enfim, mais para frente, mas se ela for entrar agora, no dia 28, que seria o vencimento normal da medida provisória sem o recesso parlamentar, a gente vai ter uma situação onde a lei entra em vigor, só que tem um dispositivo que, em teoria, coloca ela, ou dá espaço para você discutir judicialmente, que toda ela não é auto-aplicativa, que ela depende de regulamentação com relação ao que já aconteceu até aquele momento. Então, você tem uma situação ali, um potencial para judicialização para qualquer coisa que já tiver em operação. Não sei que seja uma coisa nova, que passou a entrar um dado novo que entrou no dia seguinte, mas todo para trás você tem um argumento forte, porque diz ali que ela vai estabelecer, não que ela poderá estabelecer, que ela vai estabelecer para adequação progressiva. Então, esse artigo, enfim, dá o espaço para você interpretar de que toda lei vai ter que ter uma adequação progressiva, não vai valer tudo do dia zero. Só que a gente, não tendo ela, a gente vai ter os PROCONs interpretando e a gente vai ter o judiciário interpretando. Então, enfim, eu também eu não gosto de ser terrorista, enfim, como a Marcela disse, enfim. Eu acho que a LGPD é uma grande oportunidade para as corporações e para o governo, enfim, porque é uma forma de você realmente criar uma mudança de cultura, mas não só isso, de conhecer realmente um ativo que você tem, porque a informação dos seus clientes ela é um ativo mesmo, tanto que nos grupos internacionais, enfim, mundo afora, Estados Unidos, Europa, uma das coisas que é super considerada em questões de fusão de grupos ou de aquisição é o potencial de, enfim, as bases de dados que esses grupos detêm. Então, eu acho que para o Brasil uma oportunidade de entrar nesse jogo internacional, enfim, de ter realmente das empresas, enfim, fazerem um mapeamento das suas operações e controlar realmente o que sai, o que entra, para onde sai, até para você ter um ativo que tenha valor, né, que seja atualizado, que seja correto, enfim, que seja objetivo, que você possa usar aquela informação realmente para agregar valor ao seu negócio. Mas tem aí um ponto de atenção muito grande que a gente não sabe, que a gente tem essa cultura de judicialização.
Eu não sei se o Brasil é um por habitante ou mais de um, mas eu sei que a gente tem um passivo hoje, chegando aos tribunais superiores, de mais de 80 milhões de ações judiciais. É com certeza o maior passivo judicial do mundo. Isso daí a gente vê em diversas Mais que a Itália, né, publicações. Mário? Mais do que a Itália, mas mais do que a Itália, assim, de longe. Então, o Brasil tem um passivo de mais de 80 milhões de ações judiciais. A gente tem que considerar, enfim, por mais que as ações possam chegar no Supremo, que possa ter um filtro, por exemplo, de STJ, STF, a gente tem que lembrar que o juizado especial ele pode chegar ao STF, mas ao STJ ele não pode. Então, questões de interpretação de lei pura e simples, o STJ não vai ter voz e nem os tribunais de justiça. Enfim, vão ser os conselhos recursais, as câmaras recursais dos juizados, que tem, enfim, a gente sabe que muitas vezes terminam questões ali que são contrárias à jurisprudência dos tribunais superiores, mas o juizado vai decidir e aquilo é o dia a dia. E acho que nessa linha do que o Christian falou muito bem, enfim, a importância de você trabalhar com esses meios alternativos, não só isso, acho que uma figura que eu acho que está sendo meu Deus do céu, faltou a palavra agora em português. Subavaliada é a figura do encarregado da proteção de dados pessoais. Porque, na verdade, essa figura do encarregado, ele pode ser, sim, um primeiro filtro de, vamos dizer, de conciliação ou de alguma forma, de meio de resolução alternativa, né? Porque essa figura ela deve ser o primeiro filtro e deve fazer um papel de um ouvidor, enfim, de uma mistura de ouvidor, de serviço de atendimento ao consumidor, de saque, e de mediador mesmo, de tentar evitar, enfim, que essas questões cheguem ao judiciário. Até porque tem muitas questões que podem chegar de exercício de direitos, por exemplo, atraso de 1, 2, 3 dias numa prestação de uma informação que foi solicitada, ou de uma correção de uma informação. E tudo isso tem ainda períodos de possibilidade de regulamentação, enfim, para fechar aqui a pergunta da Idala, enfim. Existem muitos dispositivos da LGPD. Eu lembro que num dos estudos do ITS que a gente fez, antes ainda da medida provisória, que depois virou lei e que criou a NPD propriamente dita, que, se eu não me engano, 50 dispositivos ou 53 dispositivos, alguma coisa assim, da LGPD fazem menção à autoridade nacional de que ela, de alguma forma, tenha que ter uma atuação positiva, ela tenha que regulamentar, ela tem que estabelecer padrão. Então, você tem um cenário que vários dispositivos podem ter a sua validade, a sua aplicação direta contestada judicialmente, você tem um dispositivo que, de alguma forma, coloca toda a lei suspensa, enfim, por conta de uma adequação progressiva das situações que já estão em vigor até a entrada em vigor da lei. Eu acho que realmente cria um cenário um pouco quase apocalíptico. Enfim, a gente tem o tsunami, a gente se livrou da nuvem de gafanhoto, mas veio o furacão bomba, que eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Enfim, daqui a pouco chega aí uma nuvem de areia do Saara, que chegou no Caribe. Enfim, aqui eu já vivi na Itália, algumas vezes acontece, os carros estão todos sujos de areia. Mas, enfim, é uma situação, enfim, eu sou super pró, seria jogar contra o meu próprio time e dizer que eu não sou favorável à LGPD e que ela entre em vigor, mas eu acho que a gente teria que, de alguma forma, uma coisa que eu já falei isso, enfim, não estou dizendo pela primeira vez aqui, já dei entrevista sobre isso, até representando o ITS, eu acho que, na verdade, a gente tinha que buscar um compromisso, e aí um compromisso político, eu sei que nesse momento é difícil, mas que, se fosse ocorrer algum tipo de prorrogação dessa lei, tivesse um compromisso que a autoridade fosse instaurada, implementada num prazo razoável. Porque não adianta também a gente prorrogar simplesmente e a autoridade não implementada, e a gente vai ter esse mesmo problema daqui a 3, 6 meses, 1 ano, enfim, a gente vai ficar simplesmente postergando, e aí o meu amigo Danilo Doneda tem razão. A gente não vai ter essa lei nunca implementada e nunca funcionando. Então, enfim, um pouco a gente está entre a cruz e a espada, né? A lei entra em vigor e pode criar essa confusão, mas, enfim, o Brasil está acostumado à litigiosidade, a gente tem aqui excelentes advogados nessa comissão que enfim, trabalham no dia a dia com resolução de conflito, vão buscar mecanismos, enfim, os expressinhos do judiciário criados dos juizados especiais, que as câmaras de conciliação.
Então, acho que tem, enfim, o próprio consumidor.gov, que foi um dos, vamos dizer, dos paradigmas que a gente usou para trabalhar em cima do nosso estudo, que o Christian mencionou, enfim, de criar uma plataforma online, e não impede que as próprias empresas, enfim, criem plataformas online para lidar com o seu cliente, enfim, que elas possam, de alguma forma, tentar minimizar essas repercussões, enfim, tentar, de alguma forma, evitar, criar instâncias, vamos dizer, recursais dentro da empresa, que sejam facilitadas. Eu tive uma resposta que me atenderam, mas eu tenho um canal que eu posso ativar e que posso ter um resultado. Então, o DPO, ou o encarregado, ele poderia ser, vamos dizer, coordenar esse canal internamente das empresas, mas outras ferramentas, enfim, a própria autoridade. O problema é que a gente não tem autoridade criada, né? A autoridade tem uma possibilidade de criar, de se valer desses meios de resolução de conflito e criar uma plataforma. Eu acho que não seria um cenário, talvez, dos melhores, que o consumidor.gov virasse essa plataforma, porque ele tem potencial para isso. Enfim, como o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ele vai atuar também, e como, não me lembro agora quem foi que falou, enfim, mas alguém já falou, enfim, a Renata, a Senacom já está avocando esse tema para ela, e já tem alguns casos. Então, acho que existe, se a autoridade não for criada e não tiver um espaço para regulamentar e para ter um papel de liderança nisso, a gente corre esse risco de que o tema seja levado muito para a esfera do consumidor. E como a Marcela bem falou, assim, a gente não está falando só de consumidor, né? A gente vai ter um tema, de alguma forma, capitaneado pelos órgãos de defesa do consumidor, mas ele vai muito além do consumidor. A gente tem as relações de emprego, a gente tem relações, enfim, entre privados que não sejam relações de consumo, a gente tem a relação do contribuinte com o poder público, enfim, se isso tudo cair na esfera do consumidor.gov e na esfera da Senacom, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a gente tem um risco grande aí de ter uma interpretação um pouco enviesada para situações que não seriam no âmbito de atuação do CDC, enfim, do próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Falei demais, eu acho que eu vou deixar muito obrigada, Mário. falar o que ele precisar, enfim, vocês fiquem à vontade. Christian, pode falar, depois eu vou abrir. Não, eu gostaria que você comentasse e depois eu vou abrir para o Luiz Felizardo fazer a pergunta para o Sérgio Branco, que já me sinalizou que está aqui para responder. Mas, Christian, se você puder comentar também. Meu 2 cents sobre isso. Só gostaria de comentar uma coisa antes de falar sobre a pergunta. O Mário falou uma coisa que eu achei super importante, né? Que a gente tem que levar em consideração que hoje em dia os dados, e particularmente dados pessoais, eles são partes dos bens da empresa de alguma forma, né? Não necessariamente os dados em si, mas eles formam parte da inteligência da empresa. Significativo sobre isso, né? E o quanto isso se torna relevante, né? Ano passado, quando eu estava em Georgetown, eu tive aula com o professor Andrew Sherman, e ele apontou uma coisa que eu achei fantástica e eu acho que abre os olhos de muita gente, né? Quando a gente vai olhar as empresas mais importantes e o peso delas na S&P 500 ou o que for, as grandes empresas assim, negociadas nas bolsas de valores, em 2005 nós tínhamos a maior parte, 80% delas, o principal asset, o principal bem que eles tinham eram bens físicos de alguma forma, né? Hoje nós temos uma inversão total, só 20% do valor das empresas mais ricas, mais valorizadas, que se relacionam a bens físicos, né? 80% se relacionam a bens imateriais ou intelectuais de alguma forma. E uma parte significativa deles se relacionam a como elas tratam não só do ponto de vista da propriedade intelectual, que nós estamos aqui falando sobre, né, a BPI de propriedade intelectual, mas também como elas tratam os dados pessoais e dados que elas tenham. Então, é relevante que a gente veja essa lei de proteção de dados como uma oportunidade, não só para ela gerar confiança e legitimidade frente aos seus consumidores, frente às pessoas com quem ela está tratando, mas também para ela gerar gerar valores para a própria empresa, para a própria valorização interna da empresa. Então, quando você mapeia os dados, isso é importante para você poder gerar o maior valor e explorar da melhor forma possível, de maneira responsável, esse bojo de dados que você tem, particularmente levando em consideração também os dados pessoais. Isso é um ponto, é super relevante. Agora, em relação à NPD, eu só tinha um único comentário que eu acho que é relevante a gente pensar, é que não só também em relação aos dados, ao banco de dados que nós temos até a entrada em vigor, mas sim temos uma série de questões, e eu acho que é importante também a gente levar em consideração quanto a NPD tem de estabelecer o que as empresas em si devem fazer, e eu estou falando agora especificamente, particularmente das empresas micro, pequenas e médias empresas, que tenham um grau
específico de peculiaridades que a ANPD deveria desenvolver. Desculpe. Alô? Vai, continua, Christian, continua. Ah, tá. Então, que tem um grau específico de peculiaridade que tem que ser que a ANPD teria todo um espaço e teria que desenvolver como deveria ser feita essa resolução, entendeu? Então, não ter uma ANPD é complexo do ponto de vista de regulamentação, é complexo do ponto de vista de fiscalização, é complexo do ponto de vista de estabelecimento de padrões e é complexo também no ponto de vista que a gente está querendo desenvolver aqui, numa forma de resolução de conflitos. Porque eu acho que ela tem um papel e pode jogar um papel super importante de estabelecer qual é o modelo de soluções alternativas de resolução de conflitos que o Brasil pode adotar com relação à proteção de dados. E a nossa sugestão dentro desse relatório é justamente fazer uma plataforma online de autocomposição e sem excluir outras possibilidades, né? Agora eu vou deixar o Sérgio, o Branco, nosso maravilhoso diretor, falar sobre direito ao esquecimento, ou direito à desindexação. O nosso professor por excelência, porque o Sérgio é fantástico, enfim. Totalmente. Exato. Deixa eu autorizar aqui o Sérgio. Sérgio, além de ser parceiro, né, nosso na DPI, na LES, etc., ele já esteve falando conosco na LES sobre direito ao esquecimento. Foi um seminário incrível e que gerou bastante pergunta e debate também. Então, vou deixar ele responder a pergunta do Luiz sobre direito ao esquecimento. Sérgio? Olá, oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, não estamos te vendo. Será que eu tenho que habilitar alguma outra coisa? Ou enfim, se você preferir só o áudio. Deixa eu ver como aqui. vocês quiserem. Eu não... Sempre bom ver o professor Sérgio, é sempre um prazer. Pois é, eu queria também, mas eu estou com uma dificuldade técnica aqui no Zoom de habilitar o vídeo dele. Não sei como que eu faço isso. Bom, Sérgio, vai seguindo. Em algum momento eu vou conseguir. Olha, bom, Marcela, em primeiro lugar, assim, muito obrigado, né, pela parceria de sempre. Você... Sérgio está conosco? Vocês estão ouvindo o Sérgio, não? Não, eu não consigo. Agora você... Sim, agora você conseguiu habilitar tudo. Agora aqui estou eu. Ah, que bom. Tudo bom, Sérgio? É porque eu fui... eu tive que, quer dizer, me reingressaram aqui na plataforma. Mas, Marcela, muito obrigado pela parceria de sempre, pela gentileza, pela simpatia. Sempre uma alegria poder fazer coisas com você aqui em parceria com o ITS. Bom, cumprimentar também Cris, Mário, Fábio pela participação aqui, né? Parabéns para o Cris e para o Mário pelas falas. Eu estava falando para a Marcela, né, essas coisas de ficar em casa, tendo que administrar home office e vida e tudo ao mesmo tempo. Teve uma hora que eu tive que descer para pegar um negócio na portaria. Então, eu não sei se a pergunta do Luiz foi feita aqui no chat, eu não estou vendo. Se ele puder fazer a pergunta ou refazer a pergunta para eu poder responder. Se eu souber a resposta, responderei com o maior prazer. Acho que o Luiz... O que eu fiz aqui para colocar o Sérgio foi colocar ele como palestrante. Agora, deixa eu ver se eu consigo achar. Será que... eu já botei a Allow to Talk aqui para o Luiz, mas Luiz, ele está aí. Luiz Vamos dar uns Felizardo minutinhos. Barroso, né? Ele já está. Conseguiu, assim, estou podendo falar. Fala. Pronto. É só ele tirar do mudo agora. Você está mudo, Luiz. É Saiu? só se você Vai. Unmute. A pergunta que eu fiz sobre o direito a uma particularidade direito ao esquecimento e do Brasil
quando é de uma instância X e não tem condição de pagar toda a dívida, o banco recebe até 50%, às vezes até menos, e dá a quitação geral. Só que um dia, se esse cliente voltar a querer operar com o banco, querer crédito, ele vai ter que completar a diferença que não pagou, mas que recebeu quitação geral, porque o banco não esquece, não dá o direito ao esquecimento ao cliente. E, além do direito ao esquecimento, está previsto na lei europeia, poderia... Seu áudio está que é um pouquinho invocável, ruim, que Luiz. expressamente decreto no Brasil. Cortando bastante. Mas essa ponderação eu fiz também por escrito. Você pode lê-la. A ponderação, eu vou ler a ponderação por escrito, Sérgio, que eu acho que vai ser mais fácil, porque eu, pelo bom. menos, ouvi bastante cortada a voz do Luiz. O que ele perguntou é se há algum caso judicial de direito ao esquecimento. Eu imagino que, enfim, ele estava narrando uma situação com os bancos, mas eu acho que qualquer caso recente seja útil para ele. Tá bom. Bom, se há algum caso, né? Bom, aqui, Marcelo, eu tenho 3 horas para responder a pergunta, porque a pergunta requer uma série de considerações. Não, serei muito breve, né? E vou me ater aqui a alguns pontos importantes, Luiz. Olha, em primeiro lugar, quando você fala, o seu áudio estava de fato bastante cortado, mas eu entendi a sua referência, né, à dívida com o banco e tal. De fato, uma semente do direito ao esquecimento no direito brasileiro vem do Código de Defesa do Consumidor, né, no artigo 43, que prevê que uma pessoa que tenha, por exemplo, uma dívida prescrita não possa ser considerada um mau pagador nos sistemas de indicação, né, de se os consumidores são ou não bons ou maus pagadores, né, como Serasa, SPC, por exemplo. Então, a semente do direito ao esquecimento no direito civil brasileiro, talvez eu acho que a gente encontre de fato no Código de Defesa do Consumidor. Mas o direito ao esquecimento não foi concebido pensando nisso. A origem desse instituto, né, que hoje vem sendo tão discutido, que é o direito ao esquecimento, é no direito penal. Tanto que o primeiro caso de direito ao esquecimento que é muito discutido é um caso criminal ocorrido na Alemanha no final dos anos 60. E o direito ao esquecimento, que vem, sobretudo, né, a função dele principal, quando ele é invocado, é para impedir a circulação de informações que circulavam licitamente algum tempo atrás, esse tempo é impreciso, e que agora, se voltarem a circular, podem gerar algum tipo de dano ao titular dessa informação, a pessoa que essa informação se refere. Contudo, em 2014, acontece um caso na Europa, decidido pela Corte Europeia, que muda a feição do direito ao esquecimento e ele deixa de ser discutido como um controle de fatos para dizer respeito a um controle a indexação de informações pelo Google, né? Pelo menos esse é o caso que acontece em 2014, de um advogado que não queria que, ao buscar o nome dele, né, buscarem o nome dele no Google, aparecesse que ele tinha uma dívida com o fisco espanhol, a Previdência Espanhola, alguma coisa assim. Então, passa a haver uma mudança na base teórica do direito ao esquecimento, em que você tentava controlar a circulação de fatos verídicos, verdadeiros, para você controlar o acesso a determinadas informações pela indexação do Google. Tanto que logo depois desse caso, em 2014, o Google recebe mais de 2 milhões de pedidos de desindexação, né? Se torna o grande celeiro de discussão do direito ao esquecimento, se torna essa nova modalidade. Essa nova modalidade vai impactar o GDPR, né? o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, tanto que eles vão incorporar um artigo
que faz referência expressa ao direito ao esquecimento, mas a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil não vai, a meu ver, sabiamente, não vai incorporar o direito ao esquecimento nos moldes da lei europeia, apesar de a lei europeia ter servido de inspiração para a lei brasileira. E aí, se tudo isso, né, para te dar um respaldo histórico e teórico, e para quando você pergunta se há casos decidindo o direito ao esquecimento no Brasil, sim, há dois, pelo menos, muito importantes no STJ, mas todos os casos brasileiros mais relevantes seguem esse modelo original, né, o modelo da Alemanha dos anos 60, e não o modelo espanhol decidido pela Corte Europeia em 2014. Então, há sim, mas as fronteiras do direito ao esquecimento ainda são nebulosas, tem muita disputa sobre o que ele envolve, mas se você fizer alguma pesquisa na internet sobre o direito ao esquecimento no Brasil, você certamente vai encontrar uma quantidade expressiva de casos, sendo que a maior parte deles, até onde eu sei, se pauta, né, por um modelo teórico da Alemanha dos anos 60. Bom, é isso, assim, na síntese mais sintética possível, é isso, Marcela e Luiz. Excelente, obrigada, Sérgio. Ele só esqueceu de falar que ele tem um livro sobre o tema. Então, Luiz, se você tiver interesse, você leia o livro do Sérgio sobre o tema, que é incrível e também dá muito, aprofunda nessas bases O teóricas livro é incrível que o também. Sérgio mencionou. Vale muito a pena. Exato. Obrigada. Tem alguma outra pergunta no chat? Alguém quer falar? Fábio, você quer fazer alguma outra intervenção? Não, eu acho que a gente está com o tempo agora mais restrito e, na verdade, eu queria só finalizar com um comentário, né, geral. Primeiro, agradecer a todo mundo, eu estou tentando alternar aqui, a todo mundo pela participação hoje. Recebemos vários elogios aqui em paralelo, eu estava aqui olhando o WhatsApp aqui do lado, em paralelo ao nível do debate. Agradecer ao Sérgio por ter entrado aí, né, de última hora e devidamente arrumadinho, vestido direitinho, sem pijama. Foi pego de surpresa, mas ficou bem. Sérgio está querendo me matar, Fábio, está querendo me matar. Nunca mais vai botar. Quando você foi buscar a encomenda, eu disse que você devia estar de pijama, por isso que você não entrou. Então a culpa é minha, tá? Eu assumo a responsabilidade. Não, gente, só de não ter ninguém tomando banho pelado assim atrás, como já aconteceu por aí, já E de bom tamanho. essa bela biblioteca do Sérgio aí, que não é aquela fake que vende, né, nas plataformas para colocar atrás, né, uma biblioteca de verdade. Então, bacana. E aí o seguinte, eu queria só ouvir assim, 2 cents, como disse o Cris, né, em relação ao prazo de vigência da lei, que eu acho que é a maior coisa que a gente está aí, né, debatendo agora no final, isso aí, para saber quando que vai ser. E aí minha pergunta seria, legal, vamos pensar que vai ser em agosto. O Mário falou um pouquinho sobre o fato de que, sendo em agosto, talvez seja, né, o Danilo acha que tem que ser em agosto, talvez o Mário já, vamos levar isso mais para frente. Eu queria saber como é que fica em relação à União Europeia, né, porque a gente só tem 6 países considerados com grau de adequação, né, com grau adequado de proteção de dados, um só depois do GDPR, né, que é o Japão. E aí, assim, eu sei que o Brasil está longe disso, mas como é que fica a visão da Europa? O que vocês acham que fica a visão da Europa em relação ao fato de que a gente vai ter uma lei potencialmente sendo prorrogada por mais do que 2 anos, né? Eu já ouvi falar que isso é um problema para o bloco europeu. O que vocês acham aí? E aí, acho que para fechar, qual é a previsão de vocês para a entrada em vigor da lei? Se a CMP cai ou não cai, se vão acessar ela, se vão cortar o artigo que fala da prorrogação, e aí acho que a gente fecha. Quer começar, Cristian? Posso começar. Enfim, eu acho que a situação do Brasil, de uma forma geral, já não está das melhores internacionalmente por uma série de motivos. Eu acho que um deles é a crise institucional que a gente vive, e isso tem repercussão no que, salvo engano, a Marcela falou lá atrás, desses projetos de lei contraditórios, uma coisa faz, enfim. Outro dia conversava com uma colega que, enfim, foi do Senado muitos anos, enfim, na parte administrativa, e que hoje trabalha, enfim, com relações institucionais em Brasília.
E ela dizia que, na verdade, hoje, enfim, outro dia tinha um sentimento para se votar a MP e para se prorrogar, mas que hoje no Senado, no Congresso Nacional, de uma forma geral, você não tem como ter o mesmo grau de previsibilidade que você tinha no passado. É questão de horas, de minutos, muda-se completamente o posicionamento do Senado para lá para cá. Enfim, uma semana atrás, quando eu falei com ela, ela disse que naquele dia, naquele momento, tinha uma ideia de se votar e se aprovar. Enfim, foi no dia seguinte em que foi prorrogada a MP, que a MP foi prorrogada formalmente. Então, hoje ela tem a validade. Enfim, hoje a LGPD entraria em vigor no dia 28 de agosto e não mais no dia 16. Então, o cenário dela ser no dia 16 está cada vez mais difícil. Se tiver o recesso parlamentar de 2 semanas, ele vai para 9 de setembro, se eu não me engano. Enfim, então isso é vamos dizer, um clima difícil. Enfim, é um momento que a gente não sabe, enfim, das composições que o governo fizer, enfim, como é que isso vai acontecer. Do ponto de vista da Europa, vou te dar um exemplo que me parece que reflete um pouco a visão da Europa em relação a tudo. O Brasil, Mercosul, no ano passado, no ano retrasado, agora eu já não me recordo, assinou um acordo de livre cooperação, de livre comércio. Enfim, foi ano passado, né? E uma das partes, lógico, dentro dos acordos que a União Europeia celebra, tem a parte da proteção de dados. Enfim, isso é um dos temas que, em qualquer acordo, tanto que a decisão de adequação do Japão não foi uma decisão de adequação, enfim, foi um contrato, um acordo internacional em que teve reconhecimentos mútuos da adequação, até porque no Brasil não basta, para o Brasil teria também que ter uma adequação da União Europeia, até uma das coisas que a gente defendeu já em outras oportunidades é que um dos caminhos para o Brasil seria, independente de ter autoridade ou não ter, seria algum tipo de acordo, instrumento internacional que criasse uma vinculação para o país e que eventualmente obrigasse o país a fazer os ajustes, até porque quando a lei japonesa o sistema jurídico japonês foi reconhecido, ele não estava 100%. O Japão se comprometeu no acordo a fazer os ajustes, e alguns deles estão acontecendo só agora. Então, tem aí. E eu falando dessa coisa do acordo Mercosul, voltando, fazendo um passo atrás, um pouco vamos dizer, no espírito de conversa de botequim quase, não de botequim que a gente não está bebendo, não tem ninguém passando pelado, como o Sérgio falou, mas enfim, uma conversa mais informal. A Holanda, por exemplo, o parlamento holandês não aprovou o acordo, enfim, do Mercosul, que isso por si só, pelo menos numa primeira votação, inviabiliza o que foi tão festejado no ano passado, enfim, por diversos setores do governo, de que o Brasil agora poderia ter um acordo de livre comércio, enfim, que estava tudo certo, que não tinha problema nenhum. Então, a Holanda já deu um voto negativo e nesse tipo de acordo, eles precisam da aprovação de todos os Estados-membros. Então, os 27 hoje, não mais 28. Então, tem um sinal, enfim, a gente teve aí, já tem alguns países em outras áreas, enfim, de exportação. E a área da proteção de dados, o Bruno Giancarelli, que é o chefe da área de transferências internacionais, é a pessoa que cuida desses acordos, foi quem veio no Congresso Nacional Brasileiro, em diversas oportunidades, defender que o Brasil adotasse uma lei similar à GDPR. Com certeza, todos eles não estão vendo com bons olhos essa prorrogação. E mais do que isso, a questão da NPD não está implementada, porque um dos pilares de uma lei de proteção de dados que possa ser efetiva é uma autoridade que funcione com independência, com tecnicidade, e isso é uma coisa que para a gente faz falta, até porque a lei de proteção de dados ela muda muitos paradigmas legislativos brasileiros, né? A gente tem uma lei que traz definições, que traz bases legais de situações que a gente não imaginava, enfim, legítimo interesse, base contratual, enfim, uma série de outras coisas que a nossa lei, que o nosso sistema jurídico não estava acostumado. Você não ter um intérprete único que possa esclarecer essas questões, enfim, pode criar algumas dificuldades para ser mais otimista, enfim. Eu acho que o Mário foi muito feliz assim de citar 2 exemplos que estavam na minha mente, né, que era a questão do a gente está muito sintonizado, Christian, por isso a gente trabalhou junto nesse relatório, então a gente está com isso. Tá ótimo, é bem isso que eu estava pensando, assim. Ele mencionou o Tratado do Mercosul e eu só gostaria de falar mais um ponto ainda. Ele já mencionou que teria que ser um acordo mútuo, né? Eu acho que é importante a gente pensar que isso é um ponto de vista mais amplo dentro de uma discussão de comércio internacional também, porque tem um aspecto interessante de capacidades de novos investimentos, de
ação do próprio país, e isso tudo se relaciona também à utilização de, por exemplo, inteligência artificial, de serviços transnacionais, de utilização de internet das coisas. Tudo isso tem uma base de dados e uma parte significativa disso são dados pessoais. E que o Brasil, estando fora desse circular, dessa fluidez de dados internacionais, sem ter uma norma de adequação, vai gerar uma série de elementos burocráticos complexos. E eu gostaria de citar, a gente citou, o Mário falou muito bem do exemplo do Japão, que levou vários anos de negociação, mas eu gostaria de citar também o exemplo da Coreia. Daqui, a gente foi olhar a sistemática da Coreia de proteção de dados, já tem consolidada, muitos anos, uma série de instituições claramente voltadas para a proteção de dados, e até hoje ainda não tem nenhum acordo de adequação e não tem uma decisão de adequação pela Comissão Europeia. Então, mesmo depois de diversos anos e uma série de negociações e um interesse mútuo de ter esses acordos, ainda não tem. Claro, qual é o ponto positivo para o Brasil e como isso pode ser relevante? É que diversos dos parceiros comerciais do Brasil já têm. Ou seja, quando você olha no patamar da América do Sul, a gente vê a Argentina e o Uruguai estando já com esse patamar de adequação e correndo atrás da máquina para manter isso, né? Porque existe uma das mudanças que foi feitas no GDPR é que não adianta você ter uma decisão unívoca porque não vai ser para frente, para sempre. A comissão tem que reavaliar constantemente com um prazo específico se vai manter essa decisão de adequação, né? Soma-se a isso, nós vamos ter agora, provavelmente, entre os dias 15 e 16 de julho, a decisão no caso do Schrems II, que vai decidir sobre o acordo de, entre aspas, adequação ou de aceitação dentro de um procedimento específico, né, do Privacy Shield, né, desse acordo entre o Brasil, entre a União Europeia, já estou eu querendo que o Brasil tenha um acordo, né, entre a União Europeia e Estados Unidos, né, que é o que garante o acesso a esses dados pessoais para um número significativo de empresas, particularmente de empresas de internet nos Estados Unidos, né? Então, existe uma enorme pressão nesse sentido. Então, depois que tivermos esse julgamento pela Corte da União Europeia, vamos ter talvez um pouquinho mais de clareza de quais são os elementos ainda que provavelmente estão faltantes no sistema brasileiro para a gente ter também um acordo ou então um reconhecimento de adequação. Eu acho que, ou seja, está tudo um pouquinho no ar. Acho que existe uma possibilidade. O não ter uma ANPD é um no deal, né? A gente vê que um dos grandes elementos que teve de bloquear a aceitação do Japão e depois, inclusive, continuam bloqueando a aceitação da Coreia do Sul é a sistemática deles de autoridade de proteção de dados, né, e o escopo de atuação dessa autoridade, no caso da Coreia, com relação muito relacionado ao fato de ter um ministério muito atuante, né, e não seja uma autoridade completamente independente. Então, nós vemos que isso é relevante. Mas talvez seja também relevante, se você dá uma olhada agora nas grandes consultorias de proteção de dados mundiais, eles lançaram muitas discussões relacionadas agora ao pé de fake news, que também modifica, no mínimo, a compreensão de alguns elementos, ainda que não modifique a lei, a LGPD, modifica a compreensão e dá uma sinalização negativa sobre como o Brasil pode vir a atuar com relação à proteção de dados, e isso também seja um elemento a dificultar uma potencial decisão de adequação ou um potencial acordo ou um potencial reconhecimento mútuo de adequação entre o Brasil e a União Europeia. Último ponto que eu digo, também nós temos que o Reino Unido saiu da União Europeia, né? Eles estavam muito interessados em ter uma ideia de adequação no Brasil, particularmente para oferecer serviços e poder disponibilizar isso aqui, mas também temos que ver como é que isso vai se desenvolver, né? Por último mesmo, nós temos que falar sobre serviços internacionais, como, por exemplo, elementos de conexão relacionados a 5G, por exemplo, e o quanto isso está envolvendo questões geopolíticas internacionais também super relevantes e que podem também impactar nesses, tanto casos de livre comércio, quanto especificamente esses acordos relacionados à adequação e livre fluxo de dados pessoais entre diversos países. Então, tudo isso gera um cenário desafiador para o Brasil com relação a isso. Não
não perco completamente as esperanças, mas eu tenho certeza que é um cenário desafiador. E crucial, pontapé inicial, é nós termos uma autoridade atuante, independente e técnica. Mário, Christian, obrigado, viu? Marcela, vamos, se você quiser fazer as honras. Obrigada a todos. Eu estou vendo que o Luiz Felizardo está tentando falar. Eu não sei se é uma questão... Está falando. Vamos ouvi-lo. Espero que o áudio esteja um pouco melhor. E aí depois eu vou encerrar, porque a gente já está bem adiantada a hora. Tá, eu queria o nome do livro do Sérgio, ao qual você se referiu. Sérgio, você está mudo. Você está no mudo. Está mudo. É verdade. Se chama Memória e Esquecimento na Internet. Foi publicado pela editora Arquipélago. E agradeço a Marcela aí pela publicidade gratuita. Depois tem que dar. Gratuita é você que está dizendo. Gratuita nada. There's no free lunch, Você tem que lembrar que aqui é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Não tem esse negócio uma pequena doação. E tem que pagamento também. Pela publicidade. Pequena doação para a BPI é sempre bem-vinda. A doação pode ser em forma de desconto para os associados da BPI nos cursos do ITS. Ou no livro. Aproveitando o jabá, tem um excelente curso de pós-graduação que o ITS lançou, né? Aproveita. É bom. Modalidades não faltam, né? Para a gente ficar negociando aqui. Memória e esquecimento na internet. Obrigado. E qual o sobrenome do Sérgio? Branco. Sérgio Branco. Brincadeiras à parte, Sérgio. Não que eu saiba, né? Não que eu saiba. Gente, eu vou agora tomar a palavra mesmo. Luiz, muito obrigada. Obrigada a todos pela participação, pelo chat, pelos comentários. Obrigada ao Sérgio, que foi puxado de participante para painelista em última hora e deu um show aqui. E agradecimento especialíssimo à BPI por esse espaço, né, na comissão, para que a gente trate de temas como esse, de extrema relevância. Agradecimento ao meu co-coordenador Fábio, né, sempre muito pertinentes colocações e, enfim, sempre com as melhores ideias para a comissão. Acho que a gente tem que levar esse tema adiante, especialmente essa questão de pensarmos todos juntos em formas de resolução de conflito alternativas para evitar que esse tsunami realmente cause mais um desafio no judiciário, né? Enfim, no judiciário, aplicadores de direito em geral, mas também para a própria implementação, interpretação da LGPD, que a gente está vendo que ela ainda não entrou em vigor e já está gerando tanta insegurança, tanta discussão. E claro que a LGPD tem fins extremamente importantes, criação da agência fundamental, como o Christian falou, e de nada nos auxilia essa insegurança gerada, né, tanto pelo momento que a lei vai entrar em vigor, como, enfim, 50 e poucos artigos, né, que vão necessariamente depender de uma regulamentação para a sua compreensão. Então, a gente precisa ajudar, né, nosso papel aqui como aplicadores do direito, especialmente numa associação como a BPI e na Comissão de Resolução das Controvérsias, nosso papel é tentar auxiliar para que diminuir a insegurança jurídica, diminuir os desafios para o judiciário, para os aplicadores do direito e auxiliar, né, nossos membros também aqui na BPI a navegar e trafegar nesse ambiente tão novo, tão desafiador, que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada a todos, obrigada à BPI, e eu vou encerrar aqui com esse agradecimento muito especial à BPI e à parceria do ITS. E a gente tem aqui um último comentário do Valdir aqui, ó, saudações do meu professor Luiz Felizardo Barros, da UFRJ, em 79. Foi o nosso... Que bacana. Fez perguntas aí, Luiz. Valdir te mandou um abraço. Você foi professor dele em 79. Professor Luiz Felizardo Barroso, disse ele aqui. Então, um abraço, obrigado pela participação. Obrigada, Valdir, pela participação também, sempre ativa nos eventos da BPI. Obrigado pela lembrança. Tchau, gente. Bom dia a todos. Tchau, gente.
Oi. Participei aqui. E um dos palestrantes foi meu aluno. No final ele mandou uma saudação para mim.